Olá pessoal, esse é o seu canal Assuntos Bíblicos. Estamos aqui para mais um episódio bíblico, mais um assunto bíblico. Essa história muito linda na Bíblia, do livro de Daniel, em que vamos falar do começo da história de Daniel, que foi um profeta. Temos falado muito sobre o profeta que Deus mandou no meio do povo de Israel para alertar, para os guiar, para os orientar. E o profeta Daniel, ele foi de testemunho muito grande, muito proveitoso para o povo. E ele tem uma história linda. Nós vamos contar um pouco aqui do que aconteceu na vida de Daniel, ali no exílio babilônico. Ele foi vítima do cativeiro babilônico e ali foi provado que ele verdadeiramente se colocou à disposição de Deus, se colocou à disposição de servir ao Senhor e não negar essa fé, não negar esse Deus maravilhoso. Nós vamos ler aqui Daniel, capítulo 1, versículo 1, vamos até o 8, e você pode aí, na sua oportunidade aí, você lê o livro todo. Tem 12 capítulos, ele é muito bom de ler, gostoso de ler, porque a história é muito linda, é muito boa. E ele fala lá no finalzinho sobre nós, sobre os dias de hoje. Por isso que nós vamos se apegar um pouco a este livro. Depois falaremos um pouco de Zacarias, Naum, São Mateus 24, e você vai começar a entender o que está acontecendo conosco. Já foi falado lá atrás, antes de Cristo vir à Terra, nascer, nosso Salvador, já Deus falava sobre nós. Por isso que a Bíblia é maravilhosa, a gente crê nela, porque ela constata a veracidade dela como o livro de Deus, a palavra de Deus. Amém? Vamos ler esses versículos. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e a este levou-as para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse ao rei Aspenas, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus, determinando-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que lhes bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiam diante dos reis. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Belsassar, Ananias, o de Sadraque, a Misael de Mesaque e Azarias de Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Então, gente, está aí, né? Esses versículos da palavra do Senhor, no livro de Daniel, né? É bom você esticar ele aí devagarzinho, com bastante paciência, meditar, ler um pouquinho, pedir ao Espírito Santo que te dê entendimento e revelação, e o canal Assuntos Bíblicos vai tentar ajudar você com esse vídeo, né? Então, você vê aí na história que houve um pedido do rei que trouxesse pessoas capacitadas para servir o rei, servir o palácio.
Ele usou do benefício da invasão a Israel, a Jerusalém, né, o povo de Judá, e fez com que eles fossem entravam em cativo, né, e em prisão. E ele precisava de ciência, instrução, ele precisava de um ambiente bom, coisas de rei, né? Exigências de rei. E aí pega aí esses jovens, e aí que começa a história de Deus. Por isso que eu falei para vocês no outro vídeo. O profeta vem, proclama o juízo de Deus sobre o povo de Israel por desobediência. Mas depois Deus vem e começa a trabalhar, a restaurar o que foi perdido, a restaurar, a restabelecer o controle, porque Deus não se deixa escarnecer por homem e pelo inimigo de nossas almas, o inimigo que ensina as pessoas a cometerem atos pecaminosos, né, e abomináveis, né, chega ao ponto de abomináveis. Então Deus, lá em Babilônia, Deus começa a trabalhar, está escrito aí no livro de Daniel. Deus começa a trabalhar. E Deus escolhe os seus. Deus escolhe os seus profetas, Deus escolhe os seus filhos e começa a mostrar que Ele é Deus. Nessa história do livro de Daniel, a gente vai começar mais para frente a perceber, lendo o livro, que Deus começa a usar o testemunho da pessoa de Daniel para mostrar ao mundo e para mostrar ao povo de Babilônia, né, ao rei de Babilônia, um povo pagão, um povo que adorava deuses estranhos, que se você prestar atenção nos versículos, quando fala de Deus, o Deus deles, ele é escrito com letra minúscula, porque na Bíblia, o Deus que é escrito com letra maiúscula, ele é o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Quando chega uma certa parte dessa passagem bíblica, fala sobre os utensílios que é levado ao Deus deles, né? E aí Deus vai agora mostrar ali que ele é Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. No versículo 2 começa a falar sobre isso, né? Sobre esse Deus de letra minúscula, né? E aí Daniel começa a dar testemunho de que ele serve um Deus que é o Deus de Israel. Dentro da Babilônia, fora da sua casa, fora do seu reduto, ele começa a mostrar que ele é fiel ao Deus dele. E aí os inimigos começam a burlar, a fazerem suas reuniões secretas, né, uma maneira de não deixar nenhum Deus, fora o Deus de Babilônia, imperar sobre Babilônia. E eles apresentam aqueles deuses ali, eram vários, né? Eles tinham vários deuses, e eles criavam deuses do nada. Falavam, vamos fazer um deus aqui, e já era. E dava para o povo ali, apresentava para o povo adorar aquele Deus. Só que Daniel sabia a quem ele adorava. E aí vem a história que ele começa a ser perseguido. E antes vem a história de Sadraque, Mesaque, Abidnego, Ananias, Misael e Azarias. Era o nome deles em Israel. E a Bíblia fala aqui que o chefe dos eunucos, ele começa a trocar o nome deles, porque a intenção deles ali era servir ao palácio, servir a Nabucodonosor. A história começa assim. E você pode ver que Daniel não se contamina-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ele não queria participar da mesa do rei. E isso fala lá no versículo 8. Aí começam ali as divergências religiosas, as divergências de Deus,
eu sou do Deus de cá, eu sou do Deus de lá, mas é muito bom a palavra, porque eu quero falar aqui para vocês, se existe deuses, qual é o Deus verdadeiro? Na história de Daniel, Deus mostra, aqui na palavra, Deus mostra, isso é para quem crê, tem gente que fala que a Bíblia é mentirosa, mas para quem crê, lendo a palavra, vai entender que Deus desafia os deuses que não são deuses. E a história de Daniel comprova isso. Ele vem diante dos deuses apresentado a ele, né? Por exemplo, ele era um escravo, passou a ser um escravo, passou a ser um serviçal do palácio, e ele falou, não vou participar dessas comidas porque vou me contaminar. Sabendo que ele não podia participar, ter uma fidelidade a Deus tremenda. A história de Daniel é de um homem fiel. A história de Daniel, a história de Jó na Bíblia, tem um parentesco de fidelidade a Deus tremendo, de caminho reto diante de Deus, né? E para o aprendizado nosso é maravilhoso. E aí, Sadraque, Mesaque, Abidnego são pegos de surpresa diante de um Deus que foi apresentado e foi mandado que eles se ajoelhassem diante desse Deus. Está em alguns versículos mais adiante, a gente vai tentar colocar aqui um vídeo para você interagir com a Bíblia. Eles não se curvaram diante desses deuses. E aí começa a prova daqueles homens em uma terra estranha. Se manteram fiel, se manteram fiel a Deus, não se curvaram diante de Deus estranho, Deus que nada pode fazer, e vem aquela história maravilhosa em que eles são jogados na fornalha. Na verdade, a gente pode falar esse assunto, isso é um assunto bíblico maravilhoso. O livro de Daniel, ele tem várias histórias que a gente pode separar em vídeos e falar, mas o meu intuito é falar um pouco do livro de Daniel, chegar até os últimos capítulos ali que fala sobre nós nos dias de hoje. Vamos chegar a entender a veracidade bíblica acerca da apostasia e acerca dos dias de hoje. Então essa é a nossa intenção. Aí podemos voltar no livro de Daniel e pegar esses assuntos e falar mais sobre eles. Mas basicamente é isso. Eles foram atormentados psicologicamente falando, já eram escravos, tinham que servir, fazer o que eles não queriam, perderam a liberdade, 70 anos cativo, exilado, e até Deus vir tirar eles daquela situação como promessa, está escrito lá no livro de Jeremias, quando Deus proclamou ali o juízo sobre eles. Então, pessoal, assuntos bíblicos vai de pouco em pouco, em vídeos, trazer para vocês aqui a história, para vocês começar a conhecer e interagir com o livro, para vocês entenderem o porquê das histórias foram acontecendo, de história em história, Deus foi fazer valer, né, o que está escrito na palavra. Foi provando tudo, Deus prova tudo na palavra de Deus. Ele vai provando que Ele é Deus, que Ele é o Senhor. E vou falar para vocês, ai daquele Deus que não é Deus, que desafiar a esse Deus, vai perder. Não tem na história do nosso Deus, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, nós estamos falando aqui de assuntos bíblicos, derrota desse Deus. Existe derrota do ser humano que não obedece a Deus. E Deus sempre dando a oportunidade da correção, né? Deus sempre corrigindo o que se errou.
mas a oportunidade para você entender a palavra de uma vez por todas e saber que você não pode ir por este caminho de desobediência a Deus é muito importante para a sua vida. Então, que você possa ter misericórdia de si mesmo, estude, entenda a palavra, não deixe a apostasia lhe pegar, você que já está no meio evangélico, você que já adora a Deus na beleza da tua santidade. Não se deixe levar pela apostasia dos últimos dias. Deus prova que haveria apostasia nesses dias e o livro de Daniel vai te dar esse suporte. Aí nós vamos chegar mais adiante e vamos falar em outro vídeo um pouquinho mais de Daniel, chegar na cova dos leões, porque ele foi para a cova. Ele era para ser morto pelos leões. Na cova lá tem uma história com o que acontecia e a gente vai falar no próximo vídeo. E você vai começar a entender o livro, tudo que passou Daniel, todo o sofrimento dele, a persistência, ele casou, não casou, aí a gente vai abranger mais para frente nos vídeos, para não ficar muito grande, eu vou separar os vídeos e você vai entender um pouquinho mais do livro de Daniel. Essa é a parte 1, é o começo. Esses jovens que deram aí o parâmetro aí para este livro, né? Só tem obediência e só tem perseguição e só tem vitória. Assuntos bíblicos fica por aqui. Que Deus lhe abençoe. Que a paz de Cristo Jesus